E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, como ter o entendimento técnico do gráfico, para saber se há uma possibilidade de venda, uma possibilidade de compra, qual seria o melhor caminho para você tomar uma atitude. Aqui, neste gráfico, pessoal, por enquanto, o pensamento vai ser de compra, tá? O pensamento vai ser de compra, mas antes de eu começar a comprar esse ativo, eu preciso que ele corrija. Porque assim, ó, vamos lá. O que você aprende aqui no meu canal do YouTube? Você vai aprender a fazer essa leitura do gráfico de forma simples, tá? Com dicas simples. Eu não consigo me aprofundar tanto como é o treinamento, porque se eu colocar palavras ou termos técnicos aqui, explicar algumas coisas, a sua cabeça vai acabar se embaralhando. Então, eu tenho que ser simples e objetivo. Então, em termos técnicos, eu sei que entrou comprador nessa região, eu sei que tem candle de força nessa região, mas para que o ativo continue subindo, para que o ativo continue com força na movimentação, ele precisa fazer a correção da onda. Vamos aguardar? Tá lá, pessoal. Ele precisa fazer a correção da onda. Então aqui, ó, de uma forma bem simples, objetiva, mais claro que isso é impossível, eu tenho aqui, ó, regiões no gráfico. Você consegue enxergar essas regiões? Ó? Eu tenho aqui, ó, o suporte, eu tenho aqui resistência e eu tenho aqui resistência. Eu sei que o objetivo desse ativo é buscar movimentos em região de resistência. Porém, você percebe que o ativo chegou com um candle com força, não rompeu região. Chegou com outra candle, não rompeu região, outro candle de alta. Chegou com outro candle, não rompeu região. O que ele está precisando fazer? Ele está precisando voltar, buscar liquidez na região de fundo, para depois subir, se ele assim quiser. Também, pessoal, ele pode muito bem romper este fundo e continuar a movimentação de queda. Então, a ação do preço nessa região aqui, ó, é crucial para eu tomar uma decisão se eu vou comprar ou vender o ativo. Que tem força de venda ainda na região, isso é claro. Todos nós estamos vendo aqui. Porém, essa força de venda, eu diria que é como se fosse a correção para uma nova movimentação. É quando o preço ele vai mudar a sua direção. Ó, ele começou aqui, ó, do ponto A, fazendo movimentação de queda, mas logo essa linha de referência será rompida ou será continuada. E aí cabe a nós, a mim e a você, que somos analistas, fazer o quê? Entender o que esse preço vai querer fazer. Por isso, essa dinâmica de análise é tão importante. Ó, o preço chegou na região que eu falei para você, ó, chegou novamente na região, tem uma outra movimentação aqui. Ele pode agora aqui nessa região, pessoal, ele pode fazer um rompimento. Deixa eu voltar lá para você ver. Ele pode fazer um rompimento, como ele pode corrigir nessa região. Ó. E ele está fazendo o que? Ele está rompendo. Ok? Ok. Então, é aquela dinâmica que nós vimos. Preço chega na máxima do movimento 50%. Aqui eu sei da fraqueza. Agora, e aqui? A movimentação quer romper ou quer corrigir para voltar para pegar a liquidez mais acima? Se ele tiver a liquidez necessária aqui e os compradores que estão na região já deram oportunidade para que ele enche o carrinho de venda, aquele que está querendo vender, que com certeza é um institucional, para poder quebrar uma região dessa com muitos compradores, o preço vai acontecer. Caso contrário, ó, o preço vai fazer movimentação de queda, tá? O preço vai fazer uma movimentação de queda. E aqui, ó, já parece que temos uma correção novamente, ó. Vou corrigir ali o ativo, por quê? Deixa eu pegar um movimento aqui para você ver, ó. Olha o ativo, ele está dentro de um canal. Correto? Dentro de um canal. Perfeito. Existe um canal aqui dentro. Ó. Existe uma máxima de um canal aqui dentro. Existe uma outra região de canal aqui dentro. Quando o preço faz movimentação muito forte
buscando uma liquidez que está mais abaixo, mais acima, nós chamamos de preço de sobrecompra ou preço de sobrevenda. O que acontece nessas regiões, pessoal? Esse preço que está nessa região, ou ele é absorvido, ou ele é exaurido no movimento. Por quê? Quando o preço chega muito rápido numa região de suporte como essa, dentro de um canal, significa que já tem posição de compradores ali, o preço começa a ocorrer uma absorção nessa região. Dá uma olhada, ó. Tá lá, pessoal. Que entrada linda, 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 linda. Isso aqui é puro conhecimento, ó. Puro conhecimento. Eu sei que muitos de vocês vão olhar e vão falar assim, mas como? Olha o movimento de queda, como é que o Cadu faz uma compra nessa região? Pois bem, como eu acabei de explicar para você aqui, ó. Canal de queda, temos um canal aqui, ó, de movimentação. O preço faz uma absorção do preço nessa região. Eu posso ver através do movimento da tendência, ó. Eu posso ver através do movimento da tendência, eu posso ver através do candle e posso ver através do volume o movimento acontecendo. É tiro e queda, pessoal. Quando isso aqui acontece, ter uma correção na movimentação. Isso ocorre tanto em regiões de demanda, que são essas regiões de suporte, como em regiões de resistência que se tornam uma exaustão. Só que esse é um assunto mais profundo, nós temos que ver algumas teorias que trabalham em conjunto, como a teoria do esforço e resultado, causa e efeito, e outras coisas mais que dão complemento ao entendimento deste movimento. O certo é que, quando isso ocorre, você tem que prestar muito bem atenção qual é a intenção daqueles que estão vendendo ou comprando ativo. Será que é realmente o preço chegar numa região onde não tem mais força de movimentação? Será que realmente este candle de força, este candle de movimentação, ele está mostrando que essa tendência que veio lá de cima, ela chegou ao final? Ou ela simplesmente está mostrando uma pequena correção numa movimentação para que o preço continue fazendo a movimentação? Aí são aquelas questões que eu sempre costumo dizer para vocês, que nós precisamos encaixar um contexto gráfico, tá? Então, existe então aí aquilo que chamamos de contexto gráfico. Eu tenho que encaixar a ideia da movimentação dentro do contexto gráfico. Se aqui eu tenho uma movimentação de queda, aparece um candle gigante como esse, eu sei que muitos fizeram o que aqui, ó? Muitos venderam. Sabe por que muitos venderam? Porque muitos têm uma cabeça chamada de cabeça de sardinha. É o chamado varejo. Sabe aquela história, você é uma pessoa, vai com as outras? Você já ouviu essa história? Você é uma pessoa, vai com as outras. Por quê? Porque quando a pessoa vê um candle desse tamanho assim, ó, o que ela vai fazer? Ela vai com as outras. Então, o institucional, ele faz um movimento como esse, joga o preço para baixo, para todo mundo fazer que nem uma sardinha. Que nem a tainha, né? Agora aqui na Santa Catarina tá a pesca da tainha. É que nem a tainha. Você joga ela para beirar a costa aqui, ela vem, o pessoal fica com a rede esperando e pega elas. A tainha é muito parecido com uma sardinha, só que gigante perto dela, né? Um peixe muito grande. Daí um côvado de tamanho mais ou menos, no mínimo. Então é como se estivesse fazendo uma pesca de sardinha de tainha aqui, ou seja, joga a movimentação do preço para baixo, um monte de gente vem com o gráfico, que é o varejo, enquanto isso o institucional está pensando no quê? Fazer correção nesse movimento. Se ele vai jogar o preço mais para cima, ou se ele só quer fazer uma movimentação para buscar liquidez abaixo, não importa. Mas nesse momento ele quer fazer uma absorção do mercado. E aí onde muitos caem neste movimento de absorção. Por exemplo, que nem aqui. Aqui o preço está fazendo a movimentação normal. Tem região aqui para segurar o preço? Tem região para segurar o preço. Vamos ver agora se ele vai fazer uma continuidade de movimento. Então, para ele fazer uma continuidade de movimento de queda, ele precisa pelo menos fazer mais um candle aí, descer nessa movimentação. Cadu, se aqui foi absorção, por que aqui você fez a venda então na região? E aqui não absorção, sendo que é um candle grande? Pessoal, por causa do volume na região, tá?
por causa do volume na região. Então, o volume me mostra o quê? Uma possibilidade de mais um candle. Não precisa ser grande, tá? É uma unha. Sendo um pip, tá ótimo. Tudo isso, pessoal, você aprende de forma organizada e passo a passo no treinamento. A única coisa que não pode acontecer agora é entrar volatilidade no mercado. E eu tô olhando agora exatamente 7 horas aqui. Se entrar volatilidade no mercado, ele me tira do trade. Mas vamos lá. Vamos lá, vai fechar. Tá lá, pessoal. Tá lá. Deixa eu respirar aqui. Agradecer a Deus por ter sabedoria. Uma coisa, pessoal, que eu tenho sempre em mente, eu agradeço a Deus, e eu acho que isso acontece com a maioria de vocês, é ter a consciência de que se a gente conquista algo ou chega em algum lugar, é porque teve uma permissão de Deus. Mas eu não quero aqui falar de outras coisas, só que eu quero que você entenda um negócio. Ontem eu estava conversando com uma pessoa a respeito de algumas coisas da vida, e a conversa era assim, que ela tem permissão para alcançar algumas coisas da vida, só que ela espera uma força maior, seja Deus, movimentar para que ela faça, tá? Tudo bem, até aí tudo bem. Só que ela não entendeu que se ela não se mover, se ela não tomar uma atitude, se ela não acordar pela manhã, olhar para o espelho e falar assim, eu vou mudar minha realidade, nada vai acontecer, pessoal. O que cai do céu, que eu saiba, é chuva. Até agora é chuva. Meteoro de vez em quando, né? Principalmente aqui em Santa Catarina, umas fagulhas de meteoro. De vez em quando aí uns satélites caem por aí, né? Cai do céu, as estrelinhas cadentes. Que eu saiba, o que cai do céu é isso. E por que eu estou querendo dizer para você isso? Às vezes você tem uma oportunidade na mão de agarrar aquela oportunidade, de aprender, de se tornar alguém que domine, por exemplo, aqui o mercado, onde você vai estudar com baixo custo, onde você vai ter um professor que tem um alto conhecimento, uma pessoa que vai te instruir, que vai corrigir os seus erros, para você fazer uma caminhada. Só que às vezes você está com a oportunidade na mão e deixa passar entre as mãos aquela oportunidade. Então, é você que toma uma atitude. É você que toma a direção. É você que tem que dar o primeiro passo. Você entendeu? É igual aquela história da escola, né? Quem lá na escola nunca gostou de alguém, o menino com a namoradinha, a namoradinha com o menininho? Aí passa anos, depois de 30, 20 anos, a turma lá da 5ª série, da 7ª série se encontra novamente. E aí você vê que o fulano, a fulana casou com ciclano, com ciclana, principalmente quem é de cidade pequena, né? E às vezes, aquela pessoa que você cresceu na adolescência, na juventude, e você gostaria de ter uma chance com ela, até hoje está solteiro, você também. E o que aconteceu no passado? Faltou uma atitude de alguém. Então não vai vir um cupido, como você vê nos desenhos animados, com um arco e flecha, soltar um coraçãozinho no coração da pessoa e fazer a pessoa te procurar. Você vai ter que tomar uma atitude de ir em busca daquilo que você quer. E por que eu estou fazendo toda essa analogia? Para você entender que o mercado é a mesma coisa. Olha só o gráfico. Quando eu cheguei aqui no gráfico, o que eu olhei no gráfico? Gráfico analítico. Eu já sei o que o gráfico está fazendo. Vamos lá? Vamos analisar? Bom, antes de eu analisar o gráfico, deixa eu dar um recadinho para você então aqui. Você tem aqui um e-book que eu deixo gratuitamente para você baixar. São 36 páginas de estudos, 16 padrões de velas que você pode baixar, fazer o download e você estudar de graça. Para baixar é simples, é só vir aqui no meu canal do YouTube, entrar no canal do Telegram e baixar. Onde está o canal do Telegram? O link está abaixo de qualquer videoaula aqui, ou aqui nos links do meu canal. Nos links do meu canal você vai encontrar aqui o canal do Telegram para fazer o download, vai encontrar o link do acesso ao treinamento para você que realmente quer aprender análise gráfica, quer ter um professor que ensine de verdade, numa área de aluno exclusiva com acesso para estudos no tempo que for necessário para você aprender. Meu Instagram e meu WhatsApp. Então, entrou aqui, você faz o download, tá?
Esse aqui é o meu Instagram, pessoal, que eu gosto de deixar aqui para vocês seguirem, ó. Cadu Rinaldi, opa, eu pensei que era quadradinho. Cadu Rinaldi, Tirdes com resultados de alunos, ainda com 60% de desconto, link de acesso ao treinamento, EAD Hunter, Stories aqui para você me acompanhar. Aqui tem o e-book para você baixar. Então, uma vez ó, que você entrou no canal do Telegram, mensagem fixada, clica sobre ela, vai abrir dois links, tá? Aqui um canal, o e-book para baixar, e aqui outro canal para baixar também. Escolheu, baixou, aqui dentro você vai ver o que? Todas as aulas que eu subo aqui no YouTube durante a semana estão em sequência e também alguns resultados de alunos, tá? Aqueles alunos que permitem que eu poste resultados ou testemunhos. Por exemplo aqui, como o Melquisedeque, ó. Cadu, só quero agradecer, pois pela aula entregue de um conteúdo exclusivo e excelente. Literalmente muda a nossa percepção do gráfico. Tenho tido mais confiança para operar com a mão maior. Obrigado por tudo, Deus abençoe. Tá aí. Melquisedeque batendo a sua meta. O Francis aqui, ó. Bom dia, mestre. Domingo já foi, só operar hoje de novo e se encontrar a oportunidade de novo de ouro. Mas se não é, a primeira e única de hoje, eternamente grato. Tá aí, ó, Francis batendo meta. Aqui ele já tinha batido meta, ó, no sábado, boa noite, 6-1. Olha que sequência linda, olha os resultados do Francis, pessoal. O Francis até esses dias atrás não tinha resultado nenhum, né, Francis? Depois aqui nos comentários do YouTube aqui você pode deixar para que a turma entenda isso. César aqui, ó, batendo meta, tinha esquecido de mandar, mandou depois. Aqui o Jonas, ó. O Jonas, ele falou que tinha tomado um stop um dia antes, mas depois no dia seguinte bateu meta, ainda recuperou o stop, tá? Só não saiu aqui no recorte. Ou seja, qual é a consciência que você tem quando você está aprendendo? Por mais que um dia as coisas não saem do jeito que você quer, calma, paciência, você domina o gráfico, é só respirar fundo, ir lá e fazer o que tem que ser feito. Então o Jonas aqui batendo meta, Thiago aqui, ó, batendo meta também, meus parabéns. Nicolas aqui também, batendo meta. A aula que eu subi aqui no sábado, pessoal. Ontem eu não subi a aula. Ontem foi dia das mães, né? Tava com a mamãe, a minha esposa passeando, curtindo o dia. A gente também é filho de Deus. Eu também tenho que ter tempo, né? Até tempo atrás eu falava sempre pro pessoal aqui, aproveitem o Cadu enquanto o Cadu tá aqui trazendo aula todo dia no YouTube, enquanto o Cadu tá dando treinamento, enquanto o Cadu tá corrigindo, porque eu não sei, né, até quando o Cadu vai ter essa disposição para ensinar. Então aproveitem o Cadu, não fica aí procrastinando, quer fazer parte do treinamento, vem logo, vem logo. Ó, o Francis aqui, ó, meta linda novamente, ó, novamente batendo meta. Aqui o Rafael, olha que sequência linda, Rafael batendo meta. Eu sei, pessoal, que teve vários alunos, ó, Rodrigo aqui operando Forex, batendo meta, ó, explicando aqui para mim o porquê da entrada. O que teve de aluno mandando mensagem para mim, o Emerson aqui batendo meta, dizendo que nesses dias das mamães levou a esposa, levou a mamãe para comer e fazendo qualquer coisa dando presente com o dinheiro do mercado, você não acredita. É que são mensagens assim que eu acho particulares, mensagens que são emocionantes muitas das vezes, tá? Que eu acho melhor não passar assim porque é da intimidade da pessoa, mas você não tem ideia do que é a mensagem que eu recebi. Eu fico muito feliz com isso e aí eu tenho mais convicção e mais certeza ainda do porquê eu tenho trazido esse trabalho aqui de ensino para vocês. Então vamos lá, ó. Quando eu abro o gráfico, eu vejo o gráfico analítico. Então eu vejo aqui, ó, as três regiões, vejo as regiões de ponto de demanda, ponto de oferta, vejo a tendência trabalhando no gráfico, vejo aqui, ó, 100% de oferta, de região de oferta, né, que é resistência. Vejo aqui, ó, 100% da região de demanda, que é o seu suporte aí. E vejo também aqui, ó, 50% da região de equilíbrio, tá? Vejo a região aqui. E o que eu tenho que trabalhar em relação a isso? Agora eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que encaixar o contexto gráfico dentro da região da área de execução. Então, na área de execução, o que eu vejo? Ó,
gráfico trabalhando em queda. Por mais que tenha tendência de alta, pessoal, na macro, eu tenho o preço trabalhando em queda nessa região. Pois bem, aí vem o quebra-cabeça. Então, quando eu abro o gráfico e faço o meu primeiro trade, qual é o intuito do movimento? O preço ainda está numa região de equilíbrio e ele pode buscar a máxima da região de equilíbrio. Então, dentro de um gráfico de execução, eu tenho a oportunidade de venda na região aqui, como eu mostrei. Perfeito. Dentro da região macro, com a região de equilíbrio, dentro do movimento de 50%, o que eu vejo o próximo trade? O preço chegando próximo à região de execução do movimento de 50%. Fazendo o quê? Uma absorção do preço aqui. Compradores entrando pesado na região. Como é que você vê isso, Cadu? Eu vejo isso pela posição do gráfico analítico, eu vejo isso pela tendência do gráfico de execução, eu vejo isso pelo candle de força de absorção na região e vejo isso pelo volume financeiro. Pronto. Ah, Cadu, eu não consegui entender nada disso. Lá no treinamento eu explico isso tudo passo a passo. Cada detalhe para você encaixar o quebra-cabeça. Dito isso, fiz minha compra tranquilamente. Então, faço a primeira entrada aqui, ó, praticamente aí às 10 para 7, né? Eu nem sei se eu gravei, viu, pessoal? Inteirinho do começo a entrada. Me perdoe, porque quando eu vi a oportunidade aqui, eu abri o gravador da tela aqui e eu entrei, eu acho que eu não peguei na entrada, mas vocês entenderam, né? A gravação não peguei na entradinha, mas vocês entenderam no fechamento do candle entrada. Depois entro na absorção de correção de 50% de movimento, então, você corrigiu só porque é 50% deste movimento maior? Não, pessoal. Tem uma série de fatores, eu estou explicando aqui para vocês, entendam isso. E depois o preço volta a fazer o quê? Aquela movimentação esperada, já vi aqui que os 50% do movimento já foi, né? Porque nós temos aqui, ó, essa região aqui, ó, praticamente 50% do movimento já foi, certeza que ele vai buscar liquidez aqui, ó. Ou seja, ele saiu de um ponto A, fez toda a movimentação e vai vir buscar o ponto B aqui nessa região. Cadu, ele não pode subir aqui dessa região? Pode, mas eu acho difícil pelo gráfico, pelo como ele está disposto aqui. Então aqui, chego e faço mais uma movimentação de venda. Pessoal, vocês viram que foram 3 entradas em 3 oportunidades certeiras no gráfico. Você também pode fazer isso. Basta você ter o conhecimento técnico e a oportunidade de aprender. Quer aprender? Será muito bem-vindo. O link está abaixo para que você aprenda, faça parte do treinamento. Ainda está numa super promoção, acesso diretamente comigo. Você pode estudar juntamente comigo e eu te ensinar tudo o que eu sei. A respeito do indicador, muita gente pergunta para mim, lá no módulo 13 tem as aulas que eu explico como funciona. Caso você queira fazer aquisição, é só entrar em contato comigo que eu falo para você como funciona, como é a disposição e como você já vê o funcionamento dele, não tem erro, né? Depois é só treinar e aplicar a utilização, como você vê que vários alunos aí utilizam, tá bom? Aqui no final da aula, eu vou deixar mais aulas sobre isso. Falamos sobre o quê? Falamos sobre o gráfico de velas, pessoal. Falamos sobre o gráfico de velas. Falamos de tudo um pouco aqui como analisar um gráfico de velas. Eu acho que você entendeu. Falamos sobre suporte e resistência, falamos sobre tendência, falamos sobre contexto gráfico, falamos sobre a causa do movimento, falamos sobre o efeito do preço, falamos sobre padrão de vela, falamos sobre volume, falamos sobre gráfico analítico, gráfico de execução. Você percebeu tanto que nós falamos aqui? E tem gente ainda que comenta, fala assim, o Cadu fala e não ensina nada. Imagina se eu não ensinasse, né? Agora, quem é aluno vai falar o quê? Entendi perfeitamente o que você mostrou, entendi perfeitamente suas entradas. Por quê? É o que eu falo. No treinamento você aprende a fundo exatamente a análise gráfica. Aqui no YouTube é superficial, pessoal. Então, quer vir para o treinamento? Será muito bem-vindo. Não esquece de deixar o seu comentário, de se inscrever, deixar o seu like e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Deixa escrito aí gráfico de velas nos comentários. Fui!